o maior evento do setor cafeeiro do Brasil, o Coffee Dinner and Summit, terminou semana passada com destaque para a liderança do país no comércio global de café. Esse evento foi produzido pelo Secafé e aponta oportunidades para Minas Gerais, tanto em exportação, quanto em tecnologia, quanto em sustentabilidade. Para explicar melhor o que aconteceu durante o evento e o que saiu de lá para a gente informar o mercado, informar as pessoas que nos acompanham também, nós vamos conversar agora com o diretor executivo da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio da Silva, que está conosco na ponta da linha. Celírio, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa tarde já, com gosto de boa noite, né? Caminhando Mas para boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Só para a gente pontuar aqui, o evento, o Coffee Dinner and Summit, ele foi produzido pela Secafé, mas teve participação da ABIC também, né? Essa já é a 10ª edição do Secafé. O Secafé ele para diretamente com os exportadores, mas, obviamente, quando a gente está falando de demanda de café, todas as instituições estavam presentes. O grande objetivo é fazer a promoção do café brasileiro, e quando a gente fala de fazer promoção do café brasileiro, a gente está incluindo toda a cadeia do café, do produtor até o consumidor. É importante sempre lembrar que nós somos o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor do mundo, e isso faz com que toda a cadeia fale no mesmo sentido. Hoje, o Brasil ele exporta para mais de 150 países e o Secafé é responsável por essa parte da exportação, e todos nós somos responsáveis por falar da promoção do café brasileiro. É um momento único que nós estamos passando, onde todo o setor tem que ter bastante atenção para todos os empecilhos que estão acontecendo, principalmente os acontecimentos climáticos, e mostrar que o Brasil ele tem uma sustentabilidade na sua produção, é o país que mais repassa o preço FOB para o promotor, tem qualidade, tem diversidade. É bom lembrar que nós somos 39 regiões produtoras de café e mais de 1.500 municípios que dependem dessa grande bebida. Então, foi um encontro fantástico, onde tivemos oportunidade para falar sobre essa produção sustentável, lembrando ao mundo que o nosso carbono é negativo, a gente sequestra mais do que emite, e essa diversidade que nós temos climáticas, nós estamos prontos para atender qualquer regra que possa ter diante de qualquer discussão sobre sustentabilidade. Em termos de produção, em termos de consumo, nós estamos bem alinhados com o que o mundo está solicitando e exigindo. Você listou algumas características importantes da nossa produção, falou da questão da diversificação, do preço também, né? A gente tem preço competitivo internacionalmente, mas temos qualidade, nós temos estabilidade principalmente. A gente vive aí um período global, né, de muitos extremos climáticos, né? O Brasil é uma pequena amostra disso, porque a gente teve nos últimos anos seca, a gente teve cheia, a gente teve geada, e justamente talvez por essa diversificação de área plantada e de regiões que fazem o plantio para exportação, a gente conseguiu se sair bem, com alguns tropeços, mas se sair bem. E a gente não viu, por exemplo, a mesma desenvoltura de outros países, né, como é o caso do Vietnã, Indonésia, que ano passado tiveram dificuldades e acabaram abrindo caminho para o café brasileiro em regiões onde a gente não chegava com tanta presença. É essa diversidade que está garantindo ao café brasileiro a condição de se expandir como protagonista? Sem dúvida. Como todos nós sabemos, a gente produz 40% do café que é consumido em todo o mundo. E isso traz uma responsabilidade muito grande para o Brasil.
E isso tem que demonstrar ao Brasil que nós somos quantidade e qualidade. Hoje o Brasil é o único país que é capaz de, em produção de escala, produzir as duas maiores espécies e as mais exigidas e mais consumidas no mundo. E de lá para cá, a gente está entendendo, principalmente nesses últimos 5 anos, quão é difícil manter a produção do café diante de tantas dificuldades climáticas. Eu acho que é o momento também de lembrar que o produtor, nos últimos anos, ele sofreu muito. E talvez não estava tão concentrado em aumentar a sua produção, porque da terra ele tira o seu sustento. Uhum. Mas a gente tem demonstrado que nesses últimos anos, com todos os problemas climáticos, nós superamos, mas podemos superar mais. Nesse último ano, o produtor teve mais motivo para aumentar o número da sua área de produção e, junto com várias pesquisas muito direcionadas pela Embrapa e por muitos que estão muito empenhados em mostrar que o Brasil ele é capaz de superar todas as adversidades, a gente percebe que existe novos formatos para que essa planta seja mais valorizada. E a gente precisa de incentivo, a gente precisa de áreas em irrigação, a gente precisa de maquinária, a gente precisa fazer com que o Brasil, de fato, seja um país de grandes produções e produções sustentáveis e de qualidade. E é isso que a gente tem buscado mostrar. Muito É bem. interessante que a gente teve inúmeros painéis nesse encontro. Foram mais de 80 palestrantes, inclusive o governador Zema, assim como Aguinaldo Jardim, estiveram presentes para justamente aumentar essa discussão e levar para o mundo o que de melhor nós temos. Muito bem. O senhor usou uma expressão importante também, que é a sustentabilidade. Já havia dito na sua primeira resposta que o evento zerou, sequestra mais carbono do que emite. Você está falando especificamente do evento ou da produção nacional? Eu queria que o senhor me desse esse panorama e dissesse, inclusive, se o Brasil está conseguindo se adequar ao regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento nessa produção de café. O Brasil saiu na frente. O Brasil demonstrou claramente para o mundo que todas as exigências, como da União Europeia, nós já fazemos. As nossas exigências para com desmatamento zero, para com o trabalho que a gente já faz com o carbono negativo. Hoje, o Brasil ele sequestra mais do que emite carbono. Então, já demonstrou que é uma produção sustentável. E, aliada a todas essas discussões climáticas, o Brasil tem demonstrado que ele cuida bem do seu produtor, cuida bem da sua produção e demonstra claramente que nós somos o país mais de todos os outros produtores do mundo mais sustentáveis. Todas as exigências que nós já fazemos demonstra claramente que, independente da União Europeia, da Ásia, dos Estados Unidos, todas essas exigências mostram que o Brasil é protagonista e demonstra, mais uma vez, a grandeza que se tem da cafeicultura brasileira. Celírio, Maiara conversando com você agora, boa tarde. Vamos trazer aqui para o cenário mineiro, porque nós sabemos que Minas é o maior produtor de café do Brasil, com mais de 50% da safra nacional, e a ABIC vem reforçando a importância do consumo interno do café como um motor de propulsão do setor, né? Quais foram as estratégias debatidas durante o evento e como Minas Gerais entra neste cenário? Minas Gerais é fantástico, né? Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior país produtor de café. A espécie predominante em Minas Gerais é o arábica, é ainda a espécie mais valorizada, e o Brasil
no Espírito Santo, no sul da Bahia, e em Rondônia produz o Condilon. São duas espécies muito valorizadas, mas, sobretudo, a arábica. Então, o Rio de Janeiro, o Minas Gerais, tem demonstrado ao mundo que, além de ter essa bebida fantástica, de qualidade sensorial, que o mundo todo procura, ele tem uma diversidade muito grande. Quando a gente fala de problemas climáticos, a gente vê diretamente isso afetado na plantação da arábica. E em Minas Gerais, ele tem toda essa dificuldade quando a temperatura, como no ano passado, ficou extremamente elevada, dificultando muito a manutenção dessas plantas. E temos que lembrar que toda a mecanização que é usada no Condilon, por exemplo, fica muito mais difícil usar no arábica por ser uma produção de montanhas. Então, a importância que se tem em Minas Gerais para o café do Brasil e do mundo é enorme.